Culpa e expiação, elementos de dor e de transição. Hoje eu quero falar sobre culpa e quero falar sobre expiação. De um lado a gente tem um sentimento e do outro lado a gente tem um mecanismo, um instrumento de equilíbrio, de compensação. Acho que muitas pessoas já se ocuparam, na verdade a filosofia se ocupou, a psicologia já se ocupou muitas vezes em trazer esse sentimento à tona, em discutir um pouco mais a questão desse sentimento e discutir um pouco mais esse mecanismo de compensação que é a expiação. Sim, porque culpa é considerada dentro de todas as abordagens, você pegar todas as abordagens, não importa qual seja a abordagem, desde a filosofia até a psicologia, em todas elas é unânime olhar para a culpa e entender que a culpa é um sentimento, que é um sentimento natural, que brota de forma natural e que a expiação é um mecanismo. É um instrumento de compensação, é um instrumento que busca equilibrar as coisas. A partir do momento em que a gente se arrepende daquilo, daquele ato, daquele pensamento, daquela atitude, seja lá do que for. Porque esse sentimento de culpa, ele não nasce única e exclusivamente do ato em si, da ação em si. Em muitas pessoas, ele nasce, ele brota a partir de um pensamento, inclusive. E os sentimentos, eles acabam aparecendo dessa forma, né? A gente tem que entender que o ser humano, ele tem, de um lado ele tem um pensamento, do outro lado ele tem suas emoções que são básicas, né? Nós temos 4 emoções básicas, alegria, tristeza, medo e raiva, e a gente tem os sentimentos, né? E a culpa entra como sentimento. Sentimento tem uma definição do Maturana que eu gosto muito. O que ele fala sobre sentimento? Ele fala que sentimento liga, se conecta com uma emoção básica, então o sentimento traz uma emoção básica e, ao mesmo tempo, ele traz também uma visão de mundo. Então, um sentimento, quando se fala de sentimento, que é o caso da culpa, nós já estamos falando de uma emoção, né, que é uma emoção básica, seja alegria, tristeza, medo, raiva, etc. Essa emoção que é básica e que se junta a uma visão de mundo. Então a culpa, a definição de culpa que você vai encontrar por aí, é que a culpa é esse sentimento que brota depois de uma reavaliação de algo que você fez, de algo que você pensou, de algo que você sentiu. E é aquilo que eu te falava, nós sabemos que o ser humano é pensamento, sabemos que o ser humano é sentimento e sabemos que o ser humano é sensação. Então isso pode vir a partir do físico, né? O sentimento de culpa, ele pode nascer a partir de movimentos que são físicos, daquilo que é sinestésico, daquilo que a gente aplica, seja através do nosso corpo, seja através das nossas ações, de uma forma geral, mas vem também a partir de determinados sentimentos que a gente já traz, ou determinados pensamentos, inclusive. Pensamento, sentimento, ação, tudo está caminhando junto e misturado. Então o sentimento de culpa, ele acaba nascendo dessa maneira, mas é como se a gente estivesse reavaliando algo. A gente está fazendo uma reavaliação, a gente está olhando para algo e dizendo assim, nossa, eu fiz algo que não se alinhava com as crenças e valores do meu grupo de origem. E aqui entra a visão sistêmica de uma forma muito bonita, e eu quero trazer algumas coisas que o Bert Hellinger levantou, porque eu acho que elas nos ajudam a fazer uma certa ligação. Elas nos ajudam a trazer uma clareza muito maior para tudo isso. Então, quando a gente fala de grupo, a gente está falando de grupo de origem, de clã, de família. E quando a gente fala de família, é óbvio que crenças e valores foram estabelecidas dentro desta família. Então, veja, a culpa, ela nasce, de fato, de uma vinculação. Então, eu estou vinculado a um determinado grupo, estou vinculado à minha família, né? Não importa qual seja esse grupo, normalmente é minha família de origem, e essa vinculação que eu tenho, ela me obriga a fazer determinados movimentos, né? Freud e alguns outros, talvez outros psicólogos já tenham falado a respeito da culpa, ligado mais a essa questão do superego, né? Porque se a gente parar para pensar no superego, é aquela instância onde estão os comandos, os mandatos, aquilo que é certo e aquilo que é errado, o que a gente deve ou não deve fazer. E quando a gente entra nessa questão de certo, de errado, o que a gente deve, o que a gente não deve,
a gente não descarta nunca também a questão histórica. Por isso que eu acho que a visão sistêmica, né, ela nos fornece elementos diferenciados para que a gente entenda melhor isso. Então o que a gente busca? A gente busca sempre fazer o certo. Mas o que é verdadeiramente o certo? O certo é aquilo que foi dito a cada um de nós que era certo. Ó, isso aqui é o certo, você tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, então você vai estar pecando de alguma maneira. E pecando aqui não no sentido religioso, embora toda essa questão religiosa, ela pesa e pesa muito. A gente sabe que a nossa tradição, pelo menos aqui no Brasil, nós temos uma tradição judaico-cristã. Essa tradição judaico-cristã, ela foi fundamental para que a gente desenvolvesse ainda mais esse sentimento de culpa. Para que a gente, de alguma maneira, tivesse ele muito mais latente dentro da gente. E partimos, então, também do princípio da educação aqui no nosso país. Porque se você parar para pensar, qual é o princípio da educação aqui no país? A gente ainda segue uma educação que, queira ou não, é uma educação muito catequista. A gente começou a nossa história de educação aqui no nosso país de forma catequista. E se você parar para pensar, essa forma catequista de ser é extremamente complexa, porque de um lado a gente tem um movimento muito bonito, né? Catequizar e etc. Mas de certa maneira, obrigatoriamente você tem que seguir determinados dogmas, né? E dogma, o que é um dogma? Dogma é uma verdade inconteste. A gente tem que seguir essa verdade inconteste. Então, de certa maneira, a gente foi catequizado. Então, essa catequização que aconteceu na nossa vida, e que principalmente em culturas que são culturas que têm uma tradição religiosa muito forte, o sentimento de culpa brota de uma maneira incrível, né? O peso é enorme. Eu vou te contar uma história que eu acho que ela é interessante. Eu venho de uma família que era uma família, sempre foi uma família muito religiosa, né? Minha avó era uma pessoa muito religiosa. E eu me lembro que na época, eu vou te contar duas coisas agora que são interessantes. Na época da Páscoa, tem aquele negócio, na Sexta-feira Santa, você não pode comer carne de jeito nenhum, você tem que comer peixe. E eu, uma vez, fui à casa de um amigo e a família daquele amigo não seguia uma tradição judaico-cristã. Não, eles seguiam uma outra tradição. E para eles não haveria problema nenhum em comer carne naquele dia. E aí ficou um peso enorme, porque quando eu chego em casa e eu conto para minha avó, né, eu tenho duas passagens com a minha avó que são bem interessantes. E minha avó disse assim, nossa, você não podia fazer isso. Isso é um pecado mortal. Comer carne na Sexta-feira Santa é um pecado mortal. Muitas pessoas comem peixe e não sabem nem por que elas estão comendo peixe. Porque existe ainda essa visão dentro da religião. Ou pelo menos essa visão era a visão que era praticada dentro da minha família. E imagina o peso que eu senti naquele momento. Então, o Bert Hellinger, quando ele fala de culpa e de inocência, ele está falando de peso e leveza, de quanto a gente se sente pesado e quando a gente se sente leve. E eu acho que foi muito rico quando ele traz essa visão. Essa visão nos ajuda a entender melhor esses processos de culpa e de expiação. Então, uma outra passagem que eu acho interessante, que era assim, após o carnaval, minha avó me pegava, eu ainda pequeno, e me levava para a igreja na quarta-feira de cinzas. E ela dizia assim, olha, nós vamos lá e vamos tomar cinza. Eu falei, pô, o que é tomar cinza, né? E a gente chegava lá e o padre fazia uma cruz de cinza, né, na testa. E aquilo era para redimir dos pecados daquele período. E ali começava, de fato, um novo movimento, que é o movimento da Quaresma, que nos leva até a Páscoa. Então veja, essas tradições religiosas são tradições muito presentes em nosso país. E aí eu dizia para minha avó, mas vó, qual é o meu pecado? Que pecado eu tenho? A única coisa que eu fazia era aquela briguinha de água, né? Que a gente pegava uma xiringa, jogava água no outro. Eu não sei se isso aí é pecado. A gente quebrava ovo um no outro. Ela falou, bom, não importa, a gente já tem um pecado natural e a gente tem que se livrar desse pecado natural.
Então a gente já sai de antemão com duas dívidas, né? Uma, naturalmente, a gente tem em relação aos nossos pais, porque a gente se sente devedor em relação ao nosso pai, à nossa mãe. De alguma maneira a gente se sente devedores, porque eles nos deram algo que a gente não consegue pagar nunca, que é a nossa própria vida. Então a gente já saiu com um certo peso aqui dentro, tendo a necessidade de fazer algo em relação a eles. Mas numa tradição mais religiosa, você já sai com peso duplo, porque você já tem uma culpa original. A gente já nasce com essa culpa original e uma culpa que foi redimida lá atrás, de alguma maneira, pelo grande Salvador e etc. Veja, eu estou trazendo isso aqui como um exemplo. Eu não quero discutir religião, não é minha praia discutir religião, mas a gente entende que as religiões, de certa forma, elas nos colocam um certo padrão moral que, se a gente não segue esse padrão moral, se a gente não consegue seguir esses dogmas certinhos, isso vai se transformar num peso que é o que a gente sente como essa culpa. E eu acho que esse sentimento de culpa, ele é um sentimento muito arcaico, ele já caminha com a humanidade desde que a humanidade existe. Porque desde que a humanidade existe, de alguma maneira, a gente aprende com os mais velhos ou com as figuras de poder aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a gente não quer deixar de fazer o que é certo e o que é errado. Por que a gente não quer deixar de fazer o que é certo e o que é errado? Para que a gente não seja excluído do grupo. Eu já falei em vídeos anteriores aqui que tem 3 grandes medos na humanidade. O medo de não ter algo, depois que você tem o medo de perder, depois que você perdeu, o medo de reconquistar aquilo. Mas tem um medo que é superior a tudo isso, que eu já citei aqui também, que tem muito a ver com a primeira lei utilizada dentro das constelações sistêmicas familiares, que é o pertencimento. A gente tem medo de ser excluído. O ser humano tem um medo enorme da exclusão. E esse sentimento arcaico nos acompanha desde a época das cavernas. Já na época das cavernas, no primeiro momento começaram a se formar as famílias. Então os homens saíam, iam lá, traziam a caça, a mulher cuidava da família, e nós tínhamos que seguir um determinado movimento, uma determinada tradição. A gente tinha que se manter junto pela segurança, porque se não tivesse isso, a gente corria o risco de morrer. E se você se afastasse daqueles padrões do grupo, ou se você se isolasse desses padrões, você corria o risco de ficar sozinho. E a chance, quando você fica sozinho, a chance de morte era muito maior. Então entenda que a culpa ela não tem nem a ver com certo e com errado, mas tem a ver com o que é certo e errado para cada um de nós, e como isso pesa. O Bert Hellinger, ele traz dentro de todos os seus estudos, e tem alguns vídeos aí, se você procurar no meu canal você vai encontrar, ele fala de uma questão de consciência leve e consciência pesada. E quando ele fala dessa consciência leve, o que é viver com uma consciência leve? Como é que uma pessoa se sente de consciência leve? Quando ela faz coisas que estão alinhadas com a sua família, quando ela faz coisas que estão alinhadas com as crenças do seu clã, do seu grupo, quando ela faz coisas que estão alinhadas com os valores dessa família. E parece que se ela sair fora disso, é como se ela deixasse de pertencer a essa família. E aí é nesse ponto que a sistêmica entra e nos oferece uma possibilidade. Essa grande possibilidade da gente perceber que a gente nunca vai deixar de fazer parte. Que há um vínculo que é eterno, né? Se a gente pega aqui uma mulher e um homem, e aqui a gente tem um filho, que somos nós, né? Então eu aqui, enquanto filho, eles podem até se separar como casal, mas eu nunca vou deixar de ser filho deles. Então a visão, essa visão sistêmica, ela nos dá uma postura muito mais adequada e traz muito mais leveza no sentido de que a gente pode se responsabilizar pelas coisas que a gente tem. Entender que muitas coisas estão na nossa mão e que em alguns momentos a gente vai errar. A gente vai errar porque é natural do homem errar. Em alguns momentos, talvez a gente tenha que quebrar com determinados movimentos dentro da nossa família. E aí isso não é uma transgressão. Isso a gente chama de desobediência. Então,
Se a desobediência não existisse, a gente não teria evoluído como a gente evoluiu até hoje. E esse conceito de consciência leve, consciência pesada, também não nasceu do nada. Não foi também algo que nasce do nada. Nasce de uma observação muito acurada e muito precisa do Bert Hellinger. Eu acho que ele foi magnífico quando ele faz essa observação. Ele foi um grande observador como filósofo, como teólogo, como um estudioso da psicologia e da filosofia. Ele tinha um poder de observação muito grande. E foi através de um insight inicial dele que as constelações tomaram o rumo que tomaram. Essas constelações hoje são o que são, se oferecem as possibilidades que oferecem, foi através de um insight que ele teve lá atrás. Ele estava numa dinâmica de grupo, estava envolvido numa dinâmica de grupo, e nessa dinâmica de grupo lançam uma questão para ele. Se você tivesse que decidir entre suas crenças e valores e as pessoas, com que você ficaria? Se você tivesse que se sacrificar por algo dessa forma, pelas crenças e valores ou pelas pessoas, pelo que você se sacrificaria? Diz, bom, eu sendo padre, porque na época ele ainda era padre, se eu sendo padre, o natural é que eu me sacrificasse pelas pessoas, mas eu sei que não é bem assim. Eu sei que, na verdade, a gente acaba se sacrificando pelas nossas crenças e valores. E para que isso? Para que a gente mantenha a nossa consciência leve. Então, lá, quando ele tem esse insight, não veio do nada também, veio da observação, como eu disse para você, acurada. Porque ele olhou para os movimentos que ele viu na África, no regime do Apartheid, olhou para os movimentos que ele via ali na Alemanha e durante a guerra na Alemanha, onde as pessoas simplesmente faziam o que faziam, cometiam tremendas atrocidades e ficavam de consciência leve. E tinham pessoas que, às vezes, fugiam um pouco de algo e ficavam de consciência pesada. Então essa questão de consciência leve, consciência pesada, ela é primordial para que a gente entenda um pouco mais essa questão de culpa e inocência, o que é se sentir culpado e o que é se sentir inocente. Eu me sinto inocente quando ou vivo uma leveza, então tome inocência como uma leveza, eu vivo essa inocência quando eu estou alinhado com os valores da minha família, quando eu estou alinhado com as crenças da minha família. E eu vivo essa culpa ou esse peso quando eu quebro ou transgrido com esses valores ou com essas crenças da minha família. E aí o que eu faço? Aí eu procuro um elemento para equilibrar as coisas. Eu procuro criar um instrumento, eu chego num determinado instrumento que é a expiação, então eu utilizo desse mecanismo, porque a expiação é um mecanismo, para me purificar, para de alguma forma eu fazer uma certa penitência. Né? Porque o que é essas coisas que eu te dei o exemplo aqui, que é, na verdade, é um tipo de penitência. É uma maneira de compensar algo que eu tenho lá atrás, ou eu sigo, ou que me diz que aquilo que eu estou fazendo é certo, que aquilo que eu estou fazendo é errado. Então eu preciso me penitenciar nesse sentido, porque se eu não fizer isso, isso vai ser extremamente complicado para mim, complexo. Eu vou me sentir com a minha consciência pesada e vou procurar esse mecanismo a todo custo. Mas o que nos leva também para uma reflexão muito mais profunda nesse vídeo é o seguinte: o que você vem fazendo que já não precisava mais ser feito dentro da família? O que você vem fazendo que já não precisa mais ser seguido dessa maneira? Hoje, talvez você tenha uma consciência diferenciada, uma consciência muito mais elevada. Ele fala de outros níveis de consciência também, que eu não vou colocar aqui, senão eu iria me estender muito nesse vídeo. Mas é legal que você saiba que existe uma consciência, que é aquela consciência pessoal, tem uma consciência de grupo, que é essa consciência arcaica, que fica o tempo todo querendo incluir, e tem uma consciência que é uma consciência muito mais elevada, que é uma consciência espiritual. Essa consciência mais elevada, a gente vai adquirindo através do conhecimento e da vivência. Isso para mim é uma das mais belas equações, cujo resultado é aquele que nos permite crescer e evoluir muito. Para mim, quando você soma a consciência com a experiência, com a vivência,
o que você tem no final é maturidade. E quanto mais maduro a gente tiver, menos peso a gente vai carregar e muito mais responsável nós seremos pelos nossos próprios atos, podendo avaliar aquilo que está ou não na nossa mão. Eu vivi durante muito tempo com um sentimento de culpa enorme em relação a algo que aconteceu com a minha outra avó, que era mãe do meu pai. Houve um dia, eu ia prestar vestibular, eu já tinha passado na primeira fase, eu estava indo para a segunda fase e eu estava muito bem na segunda fase. Eu sabia que eu ia muito bem na segunda fase, eu tinha estudado muito, eu tinha sido campeão de redação pelo cursinho que eu fazia, que na época era o ângulo, fui campeão nacional pelo ângulo de redação. Então eu estava muito bem com tudo isso e eu falei, bom, eu vou arrebentar na segunda fase. Só que eu disse para minha avó, eu falei, olha, avó, nessa época eu morava com minha avó, eu disse, ó, eu vou para a casa da minha namorada, porque é mais perto da estação e assim eu chego antes lá na prova, eu vou com mais tranquilidade. E nessa única noite que eu fiquei fora da casa da minha avó, nessa única noite, porque foi a única noite que eu dormi fora da casa dela, nessa noite minha avó teve um AVC, foi acometida por um AVC, e eu me senti muito culpado por essas coisas. Hoje eu entendo que existem coisas que não estão na nossa mão. Existem coisas que estão na nossa mão e existem coisas que não estão na nossa mão. Coisas que talvez tenham a ver com o destino de alguém, com essa força maior contida dentro desse grande metasistema que cria condições para que algo aconteça ou não aconteça. Então veja que como eu poderia me culpar por aquela noite algo dessa natureza ter acontecido com a minha avó? Eu não poderia, mas ainda assim eu me sinto culpado. Por quê? Porque é como se eu tivesse transgredido algo ou deixá-la sozinha. Então, quando a gente começa a diferenciar o que está e o que não está na nossa mão, a gente assume a nossa responsabilidade. A gente vê casos e casos dentro de constelações onde muitas vezes o que acontece com uma família, um homem e uma mulher, eles decidem por abortar uma criança. E nesse momento eles têm que se responsabilizar por esse ato. Mas existem abortos que são espontâneos. E o que você pode fazer num momento como esse? Nada, não é? Mas ainda assim algumas pessoas vão se sentir responsáveis por isso. Então quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais vivência a gente traz, mais maturidade a gente tem e menos pesadas as coisas ficam. Então eu acho que esse vídeo talvez te ofereça uma grande possibilidade de avaliar nesses sentimentos de culpa que você vem sentindo, ou em muitos momentos onde você sentiu essa culpa. Será que as coisas estavam na sua mão de fato? Será que você tinha como atuar ali, como mudar algo? Será que tinha ou não? Talvez não tivesse. Então nós temos que ter uma clareza muito grande sobre determinados movimentos da vida para que a gente se sinta um pouco mais leve, um pouco mais solto. Olha, lembra de assinar o canal? Clicar no sininho para receber as novas atualizações. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar 2 playlists para você. Uma falando sobre constelação e outra falando sobre terapia no nosso dia a dia. E te deixar uma reflexão, um pensamento. Você pode desobedecer. E saiba que a gente não está com essa bola toda também. Em algum momento a gente vai pisar, a gente vai errar, é natural, tá bom? E aí você vive o seu processo de arrependimento e talvez a expiação não seja tão pesada assim, ok? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal aqui. Até lá, valeu!